Oi! E vamos para mais um encontro. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre controle emocional. Como está o seu controle emocional? Já anota aqui abaixo como está o seu controle emocional. Como você sente através quando você passa por dificuldades, passa por pressão, passa por raiva, passa pelo medo, passa pela tristeza, pela alegria, pelo afeto, pelas emoções. Como você lida com as suas emoções através desse momento? Sabemos que se a gente tem controle das nossas emoções, a gente alcança bons resultados e a gente não para de crescer os degraus de onde a gente quer chegar. Se a gente não tem o controle das emoções, a gente acaba se dando mal em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios e em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de ter muito cuidado, porque o controle das nossas emoções são responsáveis hoje pelos resultados que nós temos. Nós vamos trabalhar hoje com as nossas 5 reações básicas que o nosso corpo tem, que a nossa mente entrega para o nosso corpo. E essas 5 reações básicas são aí, começando com a raiva, essa é a primeira reação. A segunda reação é o medo. A terceira reação é a tristeza. A quarta reação é a alegria. E a quinta reação é o afeto. Esses são os sentimentos que nos ajudam a alcançar melhores resultados, ou esses são sentimentos que podem nos levar a fazer coisas que, na maioria das vezes, se nós estivéssemos conscientes e no controle das nossas emoções, nós não faríamos antes. O primeiro sentimento, talvez é um dos que mais leva pessoas a fazer coisas que não gostaria de fazer, que é o primeiro sentimento seria a raiva. Ou seja, se você não tem controle das emoções, imagina que você está andando no trânsito e de repente alguém fala alguma coisa para você. E aí você perde a cabeça, você fica com raiva e você para o seu carro, agride aquela pessoa, bate o seu carro naquela pessoa e na verdade isso leva a muitas consequências. Então, ou seja, das reações básicas aí, a raiva é um dos principais sentimentos e talvez seja o principal sentimento que nós precisamos de ter o controle. No seu trabalho você vai precisar disso e principalmente, talvez hoje, no ponto que a gente mais usa o nosso controle emocional desse primeiro ponto, seja dentro dos nossos relacionamentos. Ou seja, dentro dos nossos relacionamentos, se a gente não tiver o controle da raiva, nós vamos perder a cabeça e o que acontece na maioria das vezes? As pessoas, o cônjuge, o parceiro, fala coisas um para o outro que, na verdade, se estivesse no controle das emoções, nunca falaria. Então, hoje a gente vai identificar cada um desses sentimentos e como você pode se posicionar para você se livrar desses sentimentos ou ter o controle dele. Que, na verdade, o tema da nossa live é como ter o controle das nossas emoções. Dificilmente você vai conseguir eliminar esse sentimento de uma vez por todas. Vai ser muito difícil isso. Esse sentimento da raiva, ele faz você explodir. Ele faz você fazer coisas que você não faria se você estivesse no total controle das suas emoções. Já a segunda reação básica do nosso corpo, que é o medo, ela já é aquele sentimento de você recuar. Ou seja, se você usa esse sentimento, se você permite que esse sentimento te domina, se você não tem controle desse sentimento, no automático, dificilmente você vai fazer coisas difíceis. Se nós não fazemos coisas difíceis, dificilmente nós vamos abrir a nossa mente para alcançar melhores resultados. A nossa mente, ela só vai... Seja bem-vinda, Carol. A nossa mente, ela só vai abrir para novas coisas quando nós estamos dispostos a fazer coisas diferentes, a fazer coisas difíceis. Mas se nós estivermos dominados pelo medo, o medo pode ser o medo de não dar certo,
Interessante que a ansiedade é o medo. A ansiedade é um medo de você não dar certo na vida, a ansiedade é um medo de você não ter um bom relacionamento, de você não ter um bom trabalho, de você não conseguir educar os seus filhos, de você não ter filhos, de você não conseguir pagar as suas contas. Então, seja, o medo ele abrange tantas áreas que leva a travar você, que leva a prejudicar você. Ou seja, a ansiedade é praticamente conhecido como uma doença que trava muitas pessoas e prejudica as pessoas, como, por exemplo, traz batimentos cardíacos acelerados, faz você suar, faz você tremer, faz você ter calafrios, faz você ter sentimento de desmaio e várias outras coisas. Tudo conduzido pelo medo. E o interessante é que esses sentimentos, nenhum desses sentimentos, eles chega de uma vez para nós. Mas todos esses sentimentos, que logo mais à frente a gente vai aprofundar como você livrar desses sentimentos, esses sentimentos eles vão chegando bem devagarzinho, como por exemplo, a tristeza. A tristeza, ela não vem de uma vez para a vida de alguém, mas é como se ela fosse se acumulando. Existe, certamente vocês já ouviram, existe o copo das nossas emoções, onde o copo das nossas emoções ele não se enche com um único trauma, mas pelo contrário, vai se acumulando traumas, vai se acumulando tristeza, vai se acumulando eventos que vai trazendo para você o sentimento de tristeza, o sentimento de vazio, o sentimento de não ter ânimo para fazer nada. E ou seja, a tristeza ela pode ir cada vez aprofundando, fortalecendo e chegando no sentimento da depressão. Por isso que cada um desses sentimentos, dessas reações básicas que o nosso corpo demonstra, nós precisamos de ficar atento para elas e ficar presente para elas logo no início. Porque tudo é mais fácil você resolver, você ressignificar logo no início. Cada um desses sentimentos, quanto mais você conhecê-los e ficar presente como eles chegam na sua vida, mais fácil vai ser você livrar de cada um desses sentimentos. Ou seja, o outro sentimento é a alegria. Tanto a raiva, tanto o medo, tanto a tristeza, tanto a alegria, esses sentimentos, eles podem ir se acumulando e cada vez mais você ter mais desse sentimento, inclusive a alegria. A alegria você pode acumular ela na sua vida, todos os dias você sorrindo, todos os dias você fazendo coisas que te trazem emoções boas, todo dia você conectando com pessoas boas, todo dia você acessando memórias boas da sua vida. Ou seja, a tristeza, ela vem, esse sentimento, você acessa ele através de você acessar memórias ruins, memórias passadas, memórias que te trouxeram sentimentos ruins. A alegria, ela já vem para você através de você acessar memórias boas ou você fazer coisas durante o seu dia que te traga esse sentimento. Ou mesmo você usar a sua expressão facial. Tem um livro da Annie Cult, esqueci o nome do livro, mas é alguma coisa sobre linguagem corporal. Ele fala muito sobre isso, que a alegria, você pode trazer a alegria para o seu corpo. Na verdade, todos esses sentimentos, você sabe com certeza, são tragos para vocês através da sua mente. A sua mente subconsciente que entrega cada um desses sentimentos. E você pode aprender a fazer com que a sua mente, através de expressão facial, ela, como se você enganasse a sua mente e fizesse ela te entregar esses sentimentos. Então, seja, quando você sorri, mesmo que falsamente, a sua mente, ela derrama o hormônio da felicidade e te faz sentir alegre, sentir bem. Através das reações do seu corpo, através da posição do seu corpo, a sua mente vai ir te entregando os sentimentos. Então, se você demonstra alegria, se você faz posição de confiança, é que tudo está bem. A primeira reação básica, que é uma das que mais nos prejudica, é a raiva. Ou seja,
se vocês, por exemplo, chegam atrasado nesse nosso encontro, se vocês não deixam o coraçãozinho, vocês acionam a raiva. Ou seja, a minha expressão está mostrando isso. E quando vocês fazem um comentário estranho, automaticamente eu fico inseguro. Será qual o resultado que esse comentário vai me dar? Ou seja, a minha expressão já vai me mostrando medo. E quando vocês não colocam o coraçãozinho, eu fico triste. Ou seja, eu mando uma mensagem para minha mente e ela me manda uma mensagem de volta para o meu corpo. E quando eu vejo os coraçõezinhos subindo, eu fico alegre, eu fico bem. Ou seja, a minha expressão facial está mandando uma mensagem para minha mente e automaticamente o meu subconsciente vai me devolver através dos hormônios. Ou o hormônio da raiva, ou o hormônio do medo, o hormônio da tristeza, ou da alegria, ou o do afeto, que é a nossa quinta reação básica do nosso corpo. Então todos nós precisamos de ficar presente. E é interessante que vocês possam até treinar de frente ao espelho, porque quando vocês estiverem conversando com alguém, as suas reações vão falar muito mais do que as suas palavras. Então, seja, quanto mais vocês conhecerem a reação de vocês, vocês sabem, nossa, eu estou acessando a reação da raiva. E se eu estou acessando esse sentimento, eu preciso o mais rápido possível dar um basta nele, porque senão ele vai acabar me prejudicando. Os sentimentos, eles vão se acumulando. Johnny, a pergunta é: o que fazemos para esses sentimentos acumular dentro de nós? As suas perguntas, os seus questionamentos fazem esses sentimentos aumentarem ou esses sentimentos diminuírem. Todos os nossos resultados, todos os resultados que você está alcançando na sua vida, ele vem tanto do controle emocional, mas principalmente esses resultados, eles vêm através das perguntas que você está fazendo para a sua vida. Então, todas as perguntas que você está fazendo está te direcionando para você ter mais controle das suas emoções, ou as suas perguntas estão fazendo você ter descontrole das suas emoções. Exemplo, vamos dizer que a Luciana faz uma pergunta para si mesma. Uma pergunta, por exemplo, ela diz assim para ela: nossa, por que tudo de ruim acontece na minha vida? Automaticamente, a mente dela vai entregar um sentimento. Tudo de ruim acontece com essa garota. Se tudo de ruim acontece com ela, por que eu vou entregar um sentimento de alegria, de gratidão? Ela vai entregar um sentimento de tristeza, de raiva, de medo, de insegurança. Ou seja, vamos dizer que você mude essa pergunta. Por que a cada dia que eu busco conhecimento, eu fico melhor? Ou seja, a sua mente ela começa a te entregar um sentimento. Sempre ele está ficando melhor, sempre ela está ficando melhor. Ou você pode fazer uma nova pergunta para você: o que eu posso fazer para mim acordar todos os dias alegres? Automaticamente essa pergunta vai gerar um questionamento para a sua mente no positivo. E a sua mente vai responder: acordar sorrindo, acordar animado. O interessante, pessoal, que não importa o que acontece na sua vida. Controle emocional, Johnny. Como ter controle das minhas emoções? Como ter controle emocional? O incrível de tudo é que não importa o que acontece com cada um de vocês, mas sim o que vocês fazem com o que acontece com vocês. Ou seja, na vida de todas as pessoas vai acontecer altos e baixos. E o que vai definir se essas pessoas estão crescendo ou se estão diminuindo é o que elas estão fazendo com esses altos e baixos. Interessante que sempre que você
passa por uma grande dificuldade, são as grandes dificuldades que trazem as melhores ideias. Sempre nas maiores crises são os momentos que levantam os maiores empreendedores. Ou seja, sempre que você entra em uma crise, que tudo na nossa vida nós ganhamos resistências ou estamos ficando mais fracos. Se nós passamos pela experiência e buscamos o aprendizado naquela experiência, nós vamos ficar mais forte. Se nós passamos por aquela experiência e começamos só a questionar, eu não suporto isso, eu não aguento isso, eu não quero mais isso, automaticamente você vai recuar e dificilmente você vai ter aprendizado com aquilo que você está fazendo. Um exemplo é a academia. Talvez um dos exemplos para mim agora nesse momento, mas claro, porque eu comecei aí, estou há 3 semanas fazendo academia. E quando a gente começa, os primeiros dias, talvez as primeiras semanas, a gente sente muita dor, a gente sente muita vontade de desistir. A gente, como por exemplo eu, acho que no terceiro dia eu acabei passando mal na academia. Porque eu tinha ficado praticamente 100 dias sem fazer nada. Mas, ou seja, eu estava decidido a ganhar resistência naquilo. Eu estou fazendo academia, o primeiro ponto é para mim ganhar resistência. Ou seja, para mim ganhar resistência, o que vai ser necessário? Vai ser necessário eu sentir dor, para mim ganhar força. Ou seja, para você alcançar melhores resultados, para você ter controle das suas emoções, o interessante é que não é você correr de problemas. Não é você distanciar das pessoas chatas, de você não lidar com pessoas problemáticas. Mas pelo contrário, você usar aquela circunstância para você ter controle das suas emoções. Tem um livro que fala muito disso, não sei se vocês já leram, deixa eu lembrar o nome dele aqui, O Monge e o Executivo. É a história de um empresário bem-sucedido. Esse livro é incrível, um dos livros mais incríveis que eu já li, tem muitos anos que eu li ele. E esse livro ele conta uma história que um empresário foi ali para um monge para passar um final de semana, uma semana ali. E ali tinha várias pessoas ali. E tinha pessoas de todas as classes. Tinha o chato, tinha o insuportável, tinha o conversador, tinha o que intrometia no meio de tudo, tinha os caladinhos, tinha os inteligentes. E ali, oi Andressa, seja bem-vinda. E ali naquele evento, naquele mosteiro, o treinador, esse executivo, que ele era mais calado, esse executivo não suportava aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas que eram sempre do contra, que ficavam intrometendo na vida dos outros. E o monge, que era o treinador ali, Simeão, que era o nome dele, toda vez que o moço questionava, manda esse fulano embora, não deixa ele ficar conversando desse jeito não, falando a brobinha desse jeito não. Aí o Simeão dizia, não, em todos os lugares, para que há crescimento, tem que haver a discórdia também. Se não haver a discórdia, não há crescimento. Se não haver a dor, não há crescimento. Se não haver a dificuldade, não há crescimento. Se não haver esses eventos, não tem como você aprender, exercitar o controle das suas emoções. Então, a todo momento, seja bem-vinda, Tianice, seja bem-vinda, minha princesinha linda. A todo momento nós precisamos de ficar atento e usar todas as circunstâncias ao nosso redor. Se aparecem pessoas insuportáveis na nossa vida, que vamos aprender a ter controle das nossas emoções. Se aparecem pessoas nos xingando, que vamos aprender a ter controle das nossas emoções. Em alguns momentos nós vamos cair, em alguns momentos nós vamos perder o controle, mas é como se fosse um exercício na academia. Para vocês que já fazem academia, vocês vão entender isso. E se vocês não fazem, vocês precisam de começar a fazer rápido. E não fazer esporadicamente, mas fazer com constância. Eu sou prova viva disso. Se você ficar um tempo sem fazer academia,
você está destruindo a sua vida. Eu fiquei 100 dias e quando eu retornei para o exercício, que eu retornei para a academia, eu estava praticamente sem resistência, sem resiliência nenhuma, sem força nenhuma, passando mal ali dentro da academia. Por quê? Antes eu corria sempre, fazia exercício sempre, depois parei por 100 dias e quando eu fui fazer eu descobri. Eu até fiz um vídeo, tá, no meu Instagram, de o quanto a minha perna afinou quando eu quebrei a perna, fiz uma cirurgia e eu fiquei aí por 70 dias sem pisar no chão e quase 100 dias aí sem poder movimentar, sem poder exercitar. E aí a minha perna afinou muito durante aquele tempo. A que estava recebendo todo o peso ficou bem resistente, fortuna, e a outra ficou bem fraquinha. E ou seja, se você não está fazendo exercício físico, se você não está exercitando o seu corpo, se você não está exercitando a sua mente, as suas emoções, você está se autodestruindo todos os dias da sua vida. Porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. A nossa mente não foi feita para ficar parado. Todas as pessoas que não aceitam desafio, que não aceitam coisas difíceis. Algumas pessoas dizem, eu sou muito nervoso, eu não gosto de lidar com pessoas. Eu sou muito medroso, então não gosto de fazer coisas difíceis. Eu sou muito triste, então não gosto de estar em ambientes alegres. Eu sou muito alegre, eu não gosto de estar em ambientes tristes. Eu sou muito amoroso, eu não gosto de estar com pessoas que não são amorosas. Se você se coloca só em circunstância favorável, me desculpe, mas infelizmente você não vai crescer. Infelizmente você não vai se desenvolver de forma nenhuma. Se você estiver se colocando só em circunstâncias fáceis e favorável, dificilmente você vai alcançar bons resultados na sua vida. Os bons resultados vai vir a partir daquele momento que você diz: eu estou disposto a encarar todos os obstáculos que vêm para a minha vida. Só que aí vem a sabedoria. Porque, ou seja, tem formas da gente encarar os obstáculos para a gente nos machucar, para a gente nos ferir e para a gente sair destruído, ou encarar os obstáculos para ganhar aprendizado, para ganhar resistência e para sair mais forte do outro lado. Ficou mudo só para mim ou para mais alguém? Tá tudo certinho aí para vocês? Tá tudo bem para vocês? Perfeito, perfeito. Pessoal, então esses são os pontos essenciais que nós precisamos de ajustar na nossa vida. Então, ou seja, para a gente ter controle das nossas emoções, nós precisamos de nos posicionar com perguntas sábias, com perguntas que nos levam para cima, porque, ou seja, se nós acessamos a raiva, vou trazer essa primeira reação básica das nossas emoções, que é a mais prejudicial, a raiva. Ou seja, a raiva você precisa de ficar presente, porque depois que a raiva ela não começa de uma vez com bum, já estou morrendo de raiva. Não. A raiva, ou seja, alguém vai te fazer alguma coisa, vamos dizer que seja o seu parceiro, o seu esposo, o seu namorado, alguém que esteja próximo de você. Ele vai fazer uma raiva em você e ali vai te dar um sentimento. Ou seja, as pessoas que têm controle das emoções, ela já vai pegar aquele sentimento e já vai fazer uma pergunta positiva dentro daquele sentimento. O que ele quis dizer com isso? O que eu posso fazer para que ele compreenda que não foi esse o meu comportamento? Enquanto a pessoa que não tem controle das emoções, não tem sabedoria ali na sua mente, ela vai fazer a pergunta da seguinte forma: nossa, mas por que ele está abusando de mim desse jeito? Ou seja, a pergunta, abusando de mim desse jeito, já faz você acessar um pouquinho mais de raiva.
e aí você já dá uma resposta já agressiva para outra pessoa. Quando você entrega uma resposta agressiva, o que vai acontecer? Ele já falou aquilo para você que ele já estava com raiva. Por algum motivo, talvez você saiba ou talvez não, ele já estava com raiva. Quando você devolve, ou seja, ele te mandou, vamos dizer que seja uma sacola de lixo. Uma sacola de lixo podre. Sempre que alguém te entrega uma sacola de lixo podre, você tem a escolha de receber, vamos dizer que essa sacola de lixo podre representa a raiva. Essa pessoa entregou para você essa sacola de lixo podre, você tem a escolha de receber essa sacola e trazer para dentro de você. O que a maioria das pessoas faz? Ela pega essa sacola de lixo podre e traz para dentro dela e fala assim, eu vou devolver essa sacola. E aí pega essa sacola e joga de novo na outra pessoa. Quando ela joga de novo na outra pessoa, a outra pessoa já recebe essa sacola já totalmente estressada e com muita raiva e vai devolver talvez uma sacola ainda maior para você, com muito mais raiva. E ela vai devolver com muito mais raiva para você e automaticamente você já vai acessar ainda mais raiva e aí que vai chegar no ponto que você explode e você fala coisas que você não deveria falar. Você ouve coisas que você não deveria falar e os dois saem machucados e nunca uma briga resolveu um problema. Pelo contrário, todas as brigas só geram mais e mais problemas. Johnny, o que eu posso fazer? O que é ter controle das emoções? Automaticamente, se alguém veio com uma sacola de lixo podre, para jogar em você, ela está podre por dentro ou ela está machucada e ferida por dentro. O seu papel não é ferir ela mais, não é machucar ela mais. O seu papel da pessoa que tem controle emocional e que tem sabedoria para fazer perguntas. Você vai fazer perguntas com sabedoria, com controle na sua tonalidade, porque não é nem o que você fala, é a forma que você fala. O outro vai interpretar mais da forma que você está comunicando com a pessoa através da sua expressão facial. Se na sua expressão, por isso que eu falei, é bom você treinar as suas expressões facial. É bom você saber se a sua expressão facial está uma expressão de raiva, está uma expressão de medo, está uma expressão de tristeza, está uma expressão de alegria ou está uma expressão de amor, de afeto. Quando você conhece as suas expressões, você já comunica com tranquilidade, porque algumas pessoas dizem assim, Johnny, mas eu falei para ele com tranquilidade. Eu não agredi o outro, mas ele ficou com mais raiva. Talvez a sua expressão, na nossa comunicação, 7% é o que você está falando, 38% é a tonalidade da sua voz e 55% é a sua expressão facial. Então, a sua expressão facial vai falar mais do que as palavras. Então, no controle emocional, você tem que ter controle também da sua expressão facial. Porque qualquer pessoa, se eu estiver aqui triste, vocês vão descobrir. Se eu estiver aqui com raiva, vocês também vão descobrir. Se eu estiver aqui com medo, inseguro, e vocês também vão descobrir. Ou seja, de qualquer forma que eu estiver, vocês vão perceber aquilo. Então, no controle emocional, quando alguém mandar uma sacola de lixo para você, não receba essa sacola de lixo. Ou seja, mandou para você, você diz, não, fulano, vamos entender o que realmente está acontecendo. Vamos entender se sou eu que está errado, o que eu posso fazer para mudar isso. Ou seja, se nenhum relacionamento, se nenhuma empresa tiver alguém que tem controle das emoções, dificilmente vai ter brigas.
se um tiver o controle das emoções. Mas se dois, nenhum tiver controle das emoções, é o que está acontecendo na maioria dos relacionamentos. As pessoas não têm controle nenhum das emoções e acaba só um denegrindo o outro, um machucando o outro, um prejudicando o outro. Quando alguém te entregar uma sacola de lixo, não receba essa sacola de lixo. Não deixa isso entrar para dentro de você. Porque se você deixar entrar, o interessante é que a maioria das vezes, quando alguém tenta te agredir, não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Tem a ver mais com ele, porque eu só vou, preste bem atenção nisso, eu só vou xingar você, você que está aqui comigo, eu só vou xingar você se eu estiver tomado pela raiva. Se eu não estiver tomado pela raiva, tomado pelo medo, tomado pela angústia, eu não vou xingar ninguém. Então, ou seja, quando alguém faz alguma coisa para você, tenta jogar uma sacola de lixo para você, tem mais a ver com ela do que com você. Aí, às vezes, algumas pessoas são mais agressivas. Nossa, você é um burro, você é uma burra, você é isso, você é aquilo. E, na verdade, se ele está dirigindo essas palavras para você, tem muito mais a ver com ele. Porque uma pessoa sábia nunca vai dirigir essas palavras destrutivas para outra pessoa. Mas só que quando o outro tem o controle das emoções, mesmo vindo essas bombas de lá para cá, ele está totalmente ciente de que aquilo não tem a ver com ele. Aí, é claro, precisa de você conhecer a sua identidade, saber quem realmente você é, fazer uma reprogramação mental para você não deixar acessar. Interessante que eu já atendi pessoas que não conseguiam controlar as emoções porque de eventos que tinham acontecido há cerca de 30 anos atrás. Tinha acontecido um evento há 30 anos atrás e sempre que o parceiro dessa pessoa tinha um comportamento dessa forma, acionava aquele gatilho e a pessoa perdia totalmente o controle e a raiva dela não passava, a raiva dela ficava acumulando e passava dias e meses e ela continuava com a mesma raiva de uma açãozinha que a pessoa fez. E a pessoa dizia, nossa, mas eu não fiz nada. E de repente, e verdadeiramente não tinha feito quase nada naquele momento, mas tinha se acumulado com coisas lá do passado e a pessoa não conseguia controlar. Então, seja, no controle emocional, você precisa de entender também se você não está totalmente inundado de eventos passados, de eventos traumáticos passados. Ou seja, se você tem esses sentimentos de eventos passados, tanto sentimento de tristeza, como por exemplo a depressão. A depressão é sentimentos, que é a tristeza, né, representante aqui das reações básicas. A tristeza é você estar acessando memórias lá do seu passado. Memórias que te traz memórias de rejeição, memórias de bullying, memórias de traição, memórias de abandono, ou seja, traz o sentimento de tristeza. O medo, você pode estar acessando também memórias lá do seu passado, memórias de pessoas batendo em você. O interessante é que na semana passada, na sexta-feira, eu atendi um cliente que ele tinha muito medo de olhar no olho das pessoas. Todo mundo que passava desconhecido, ele não tinha coragem de olhar no olho dessas pessoas. E por quê? Porque lá na infância dele, vários colegas de escola batiam nele, fazia muito maldade e dizia para ele, você não olha para mim não, você não olha para mim de forma nenhuma não, vai ficar pior para você e eu vou te matar. A partir daqueles eventos lá de 8 anos, ele agora tem mais de 40, até agora ele carregava essa insegurança, esse medo. Ou seja, as nossas reações básicas que o nosso corpo entrega, nós precisamos de ficar atento também, se não tem lá memórias do passado que está acumuladas e fazendo nos explodir. Porque, como eu disse, existe o copo das nossas emoções. E se o copo vai enchendo, chega um momento que ele vai transbordar. Qualquer gotinha de raiva, de medo, de tristeza
que você coloca, ela transborda. E também vale para os outros dois, da alegria e do afeto. Então, pessoas que receberam muita alegria, que foram muitos alegres, qualquer coisinha que você fala, ela tá rindo, ela tá com um sorrisão lá na orelha o tempo inteiro. Porque tudo na nossa vida acumula. Inclusive gordura acumula. Inclusive resistência acumula. Inclusive comprometimento que todos vocês que estão aqui comigo, vocês precisam de ter essa palavrinha registrada na mente de vocês, que é a palavrinha comprometimento. Seja comprometido com vocês mesmos e seja comprometido com todas as pessoas que estão ao seu redor. Seja comprometido principalmente com a sua palavra. Se você fala que vai fazer exercício, vai e faça. Se você fala que você vai fazer live todas as segundas, vai e faça. Se você fala que vai postar vídeo todos os dias, poste todos os dias. Seja comprometido. O comprometimento é um dos maiores, um dos principais fatores para você alcançar aquilo que você almeja, para você alcançar a sua melhor versão. Então, seja, alguns pontos interessantes que o controle emocional, ele leva ao comprometimento, ele leva à constância e ele leva à repetição. Se você não tem o hábito, você vai ficar presente para isso. Se você não tem o hábito de fazer vídeo todos os dias, ou live todas as semanas, e você já teve vontade de fazer, se você não tem o controle das suas emoções, quando você estiver para baixo, você vai dizer, hoje não dá, hoje eu não vou fazer. Nossa, minha mente está muito bugada, hoje eu não vou fazer. Minha mente hoje não tem nada, eu não vou fazer. Ou seja, se você não tem o controle emocional, o controle das suas emoções, dificilmente você vai alcançar bons resultados. Dificilmente você vai destravar a sua vida. Dificilmente você vai alcançar aquilo que Deus determinou que era para você alcançar. Simplesmente por falta de controle emocional. Porque o controle emocional gera o comprometimento, a constância e a repetição. A repetição leva à perfeição, porque dificilmente uma pessoa vai ser muito boa em alguma coisa se ela fazer só por algumas horas, só por 10 horas, só por 100 horas. Pesquisas apontam que tudo o que você faz por 10.000 horas, mesmo você não sendo tão bom naquilo, você vai se tornar expert. Anota isso. Tudo que você faz por 10.000 horas, você vai se tornar expert nisso. Você vai se tornar muito bom. Só que a maioria das pessoas querem viver no imediatista. Querem as coisas rapidinho. Ou seja, os imediatistas nunca conhecerão o sucesso. Porque é a constância, a repetição que vai levar à perfeição. E as pessoas querem iniciar alguma coisa e deu certo. Para fulano foi de jeito, para ciclano foi de jeito. Mas para a maioria das pessoas não vai ser. Você precisa de ter repetição, constância, comprometimento com aquilo que você quer. Defina o que você quer para o seu futuro e não abra mão disso por nada. Faça o que precisa ser feito até você alcançar aquilo que você quer. Ou seja, se eu quero ganhar resistência na academia, eu vou ir fazendo, sentindo dor. Por eu estar querendo ganhar resistência, dificilmente eu vou parar de sentir dor na academia. Mas já está presente aqui para mim, eu não preciso ter essa expectativa. Expectativa machuca. Tem aquela música bem interessante. Expectativa sempre machuca e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. Não devemos ter expectativas erradas, mas expectativa que você sabe o que realmente vai acontecer na sua vida. E algumas coisas, é claro, vai acontecer. Então, seja, se você está indo para a academia só para você modelar o seu corpo, talvez você não precisa de pegar tanto peso, muito forte. Você vai precisar mais de repetição daqueles movimentos. Mas se você quer ganhar resistência, aí cada vez mais você vai ter que ir aumentando o seu peso, aumentando o peso. E interessante, eu tenho simplesmente 3 semanas. E na primeira semana, alguns aparelhos eu fazia sem peso nenhum. Hoje eu já consigo colocar peso e às vezes até alguns pesos
que eu achava que não era possível. Por quê? Esse é o meu objetivo. Então, que nesse dia vocês decidam não receber sacola de lixo. Se alguém tentar entregar um lixo para vocês, diga, eu não recebo. Vocês já ouviram aquela história que um monge estava ali, um lutador, um treinador, um sensei, ele era vencedor de todas as coisas, sempre vencia. E ali, de repente, chegou um próprio aluno dele e disse assim, eu quero um desafio com o senhor. Só que aquele aluno era novo, era forte, resistente, e o sensei já era idoso, já não estava querendo o desafio mais. E aquele jovem falou assim, não, eu quero desafiar, porque eu sei que eu sou melhor do que você e eu vou ganhar essa batalha. E ali aquele jovem sabia a técnica do sensei, que é a técnica do sensei. Ele esperava o lutador atacar e ele contra-atacava, vencendo ali o oponente dele. E ali aquele jovem já sabia, ele falou assim, eu não vou cair nessa, porque se eu atacar, ele vai contra-atacar e vai me destruir. E ali aquele jovem só ficou diminuindo e agredindo com palavras daquele sensei, dizendo, falando mal da mãe dele, falando que ele era um covarde, que ele não prestava para nada, que ele não servia nada, que ele era um fraco, que ele era um medroso. E o sensei continuou ali na mesma posição, alegre, confiante e seguro. E de repente os alunos aí ficaram o dia inteiro ali, até o outro cansou e não teve coragem de atacar. E ali os alunos do sensei perguntou, sensei, mas como é que o senhor deixou ele atacar tanto o senhor, diminuir, falar da mãe do senhor e das pessoas próximas do senhor, e o senhor não fez nada? E ali aquele sensei diz, se você tiver uma caneta ou um presente e alguém te dar de presente uma caneta e você não receber, com quem que essa caneta fica? E aqueles jovens dizem, com a pessoa que nos entregou, sensei. Exatamente são as ofensas, as críticas. Se alguém tenta te entregar, ele está cheio de podridão, cheio de machucado, e ele tenta entregar para você e você não recebe, vai continuar com ele. E esse precisa ser o nosso objetivo para que tenhamos controle das nossas emoções. Guarde isso na sua mente. Quando alguém tentar te entregar uma sacola de lixo, não receba esse lixo, não traga para dentro de você. Não queira trazer para depois você devolver para outra pessoa. Porque dificilmente você vai conseguir devolver para ela. Você vai até devolver, mas vai ficar resquícios dentro de você e automaticamente você vai sair todo impuro e talvez machucando e afetando também outras pessoas. Porque a pessoa está como se fosse com uma doença nela e ela joga aquela doença para dentro de você, você devolve um pouquinho e você sai com um pouco de raiva, de medo, de tristeza, levando para outras pessoas. Interessante que se você chega em um local muito alegre, sorridente, você contagia todo o local. Se você chega em um local muito triste, desanimado, você deixa todo mundo triste e desanimado, ou quase todo mundo. Se você chega num local com muita raiva, agredindo todo mundo, automaticamente você vai contagiar também aquelas pessoas. Alguns vai sair dali com muita raiva também. Então, seja, nós precisamos de ter controle das nossas emoções. E exercitando isso todos os dias que você vai alcançar os melhores resultados. Beleza? Pessoal, gratidão a cada um de vocês, gratidão por vocês estarem aqui comigo e que vocês tenham uma semana abençoadíssima e com controle das suas emoções. Use todos os momentos para vocês exercitarem isso, para que vocês possam cada dia exercer a melhor versão de vocês. Parabéns, parabéns, Dena. Você vai conseguir sim, se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito. É uma palavra clara de Jesus para cada um de nós. Tudo é possível àquele que acredita. Se você acredita que é possível para você, sim, vai ser possível sim para você. Um abraço para todos vocês e que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Um abraço, tchau, até mais.